Obrigado, Val, pela introdução. Como a Val comentou, eu vou falar com vocês sobre rodovias inteligentes. Como as ferramentas GIS podem melhorar toda a parte da eficiência e o monitoramento dessas rodovias. O mercado de concessão rodoviária hoje em dia está cada vez maior, com mais privatizações e tudo mais. O que isso acarreta? Acarreta que as concessionárias elas têm muito mais obrigações a serem seguidas. E entregar dados, elas precisam prestar contas, e isso muitas vezes se torna muito oneroso para a concessionária. Quase todas as concessionárias elas têm muitos dados descentralizados. Isso, né, nós sabemos que vários dados descentralizados eles geram custos extras. Nós temos também a parte do gerenciamento de obra, que gasta muito para as pessoas irem a campo, para às vezes acompanhar uma faixa de domínio. Nós temos vários fatores que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que um sistema como esse que nós estamos implementando pode ajudar as concessionárias e, no final, diminuir o custo, tanto de operação quanto do monitoramento da faixa de domínio, por exemplo. Então, como vocês podem ver, o próprio sistema ele organiza os dados que são provenientes do banco de dados em temas e temáticas. Isso torna a navegação do usuário muito mais intuitiva. E nós temos que lembrar que todos esses dados eles estão vindo da mesma fonte, que é o nosso banco de dados. Ou seja, eu não posso ter no mesmo banco de dados dois dados com o mesmo nome. Então, isso já é a primeira barreira para acabar com essa duplicação de dados. A partir do momento que o dado está no banco de dados, o usuário tem acesso total a ele no sistema e essa questão de adicionar o dado ou remover é por opção do usuário também. Ele pode adicionar quantos dados quiser ou remover quantos quiser e isso não vai afetar o banco de dados, só vai ficar no cache do navegador do próprio usuário. E o dado também fornece uma pré-visualização dentro de cada tema e temática dessas caixinhas. Nós podemos ver que às vezes tem uns quadradinhos com a pré-visualização do dado. Isso é para o usuário se achar muito melhor dentro do sistema. Um outro fator que as concessionárias precisam prestar conta é de como as obras estão andando. Isso, dentro desse sistema, nós temos imagens do SecuriWatch, por exemplo, que torna viável a visualização da faixa de domínio. Eu não vou adentrar muito ao SecuriWatch, a essas imagens, porque o Caio, na sequência, vai falar especificamente do sistema do SecuriWatch, tá? Mas nós podemos ver aqui que são imagens de altíssima resolução e eu consigo acompanhar a faixa de domínio com ela, consigo acompanhar a evolução de obras, por exemplo. E ainda, para a questão de uso do solo, nós temos imagens de alta resolução, como, por exemplo, as imagens Sentinel. As imagens Sentinel, elas geralmente têm uns 3 dias de delay dentro do nosso sistema, mas o que é legal na Sentinel é que nós podemos usar uma ferramenta de filtro para comparar datas específicas com a imagem mais atual. Ou seja, aqui eu vou comparar o segundo semestre, a segunda quinzena de janeiro com a imagem atual agora. Então, com simples liga e desliga de imagens, eu posso ver se mudou alguma coisa ou não referente ao uso e ocupação do solo, por exemplo, em torno da faixa de domínio. E ainda nós temos implementados todo um referenciamento linear que o usuário pode pesquisar por nome da rodovia, quilômetro, o metro, né, quantos metros depois do quilômetro e o sentido da rodovia, e com isso ele pode encontrar qualquer parte do eixo pesquisando. Outra característica desse sistema é que o usuário tem controle total. A legenda ela é totalmente automatizada, ou seja, só vai aparecer nas legendas os dados que o usuário tem adicionado no mapa. O usuário pode usar essa ferramenta, por exemplo, de desenho para desenhar em cima do mapa, literalmente, e fazer uma impressão personalizada, por exemplo. Ele pode selecionar um pouco da camada, exportar para uma outra camada, ou enfim, só dar destaque para aquela camada. Ele pode adicionar dados externos e, com tudo isso, usar a ferramenta de impressão para ter um mapa impresso em um formato que for esse mapa personalizado, né? Isso ele pode usar qualquer uma das camadas que estão dentro do sistema para fazer isso, e camadas externas, assim, usando o banco de dados externos ali naquela ferramenta que já foi mostrada. Ferramentas de conversão de coordenada também estão implementadas, e o mais legal disso tudo é que todas as ferramentas o usuário pode abrir
quando ele quiser. Ele tem a opção de, dentro do sistema, ele mover para onde ele quiser as caixinhas, aumentar, ou seja, é um sistema totalmente adaptável, ele é multiplataforma, ele funciona no tablet, no celular, e tudo que o usuário fizer não vai afetar o dado do banco de dados. Ou seja, se o usuário tem medo de editar o dado ou de apagar um dado, aqui ele não precisa ter medo, que ele pode mexer e qualquer coisa que acontecer, ele aperta F5, o sistema carrega novamente, e ele então tem um sistema zerado e configurado do zero na seção dele. Por fim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o nosso sistema ele permite usar arquivos externos, né? Eu tenho, por exemplo, dados da ANA, pode ser adicionados, dados de qualquer instituição que tenha já os serviços publicados. E nós temos também uma coisa muito legal, que é um acesso a um banco de dados externos de foto de 360 graus. Ou seja, nossa equipe desenvolveu uma ferramenta que lê um banco de dados externo, nós pegamos e já referenciamos todas essas fotos, né? Então, com um simples clique no ponto da imagem, nós temos acesso, então, à imagem 360 da rodovia. Tá? Aqui são fotos estáticas de mais 360, de um ano que foi feito o monitoramento. Nós podemos fazer isso também para a imagem de drone, né? Nós podemos mosaicar a imagem de drone e fazer um mosaico para a faixa de domínio, por exemplo, ou acessar a imagem de drone bruta lá do banco de dados, através de uma ferramenta também que pode ser criada. O que eu quero dizer é que o poder desse sistema, ele é inimaginável, assim. Todas as ferramentas elas podem ser criadas ou melhoradas de acordo com a necessidade do cliente. Essa ferramenta 360, ela é uma das primeiras, assim, do Brasil, né? Ela, como eu disse, ela está acessando o banco de dados externo e olha a velocidade desse acesso ao banco de dados externo. Então, pessoal, depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, nós levamos em consideração que as agências reguladoras cada vez fazem mais e mais exigências. Então, um sistema como esse vem a agregar, né, porque eu consigo tratar das obrigatoriedades e os requisitos legais que me pedem de uma maneira muito mais orgânica, e ainda a entrega de dados, que eu tinha que baixar os dados do meu computador, enviar para a agência reguladora, e aí depois eu não sei se aquele dado que eu enviei é o último, o mais atualizado, esse tipo de entrega, ela não precisa mais acontecer, porque tanto o regulado como o regulador, eles podem ter acesso a esses sistemas, onde os dados mais atualizados e mais trabalhados vão estar lá. Então essa coisa de ficar enviando dado por e-mail, por exemplo, acaba tornando esse fluxo muito mais orgânico. E, obviamente, o monitoramento da faixa de domínio se torna muito mais fácil. Às vezes eu não preciso ir a campo ou deslocar uma equipe a campo para ver o que aconteceu na faixa de domínio. Eu, com simples 2 imagens, eu consigo ver se uma construção que está ali não estava no mês anterior ou não estava no mês anterior daquele. E com isso, no próprio sistema, se preciso for, eu posso ter uma ferramenta que gere um laudo, um relatório, que já mostre, bote num padrão, dizendo que nesse mês a casa estava e nesse mês a construção não estava, e isso eu consigo gerir melhor a faixa de domínio, né? Que geralmente no Brasil a invasão da faixa de domínio é um dos principais problemas para as concessionárias. E obviamente o que eu mostrei aqui hoje foi um exemplo, né? Nós podemos implementar várias outras coisas, como por exemplo o Change Detection, que hoje em dia está muito atrelado à faixa de domínio também, por conta dessa detecção de mudanças. Isso pode ser automatizado, eu não preciso abrir e ir lá procurar 2 imagens e ver o que mudou, o que não mudou. Isso pode ser automatizado, essa questão de detecção de mudanças. A questão da base de arroamento também, o ArcGIS Streetmap Premium veio para colaborar com isso, com uma base muito boa e muito atualizada, e obviamente a possibilidade de aplicativos de validação de campo atrelado a esse sistema torna a coisa muito mais orgânica. Eu posso mandar um técnico a campo, fazer um relatório ali de uma construção na faixa de domínio, e quando ele tira fotos ou preenche um formulário, isso já vai direto para o banco de dados, e o gestor lá no escritório já pode fazer um relatório daquilo e escalonar para o nível mais superior para dar conta então daquela demanda. Então o aumento da eficiência no monitoramento de rodovias por parte das concessionárias hoje em dia está cada vez maior, e qualquer coisa ou qualquer dúvida que vocês tenham sobre esses sistemas ou os outros, vocês podem comentar aqui no chat ou mandar e-mail que o nosso time vai estar prontamente disponível para responder vocês. Muito obrigado.